Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão histórica de hoje. O nosso mergulho nas fontes, desta vez, nos leva a um terreno bem denso, complexo e profundamente sombrio da história contemporânea. Muito sombrio. E é o tipo de assunto que exige muita cautela, né? Exatamente. Nós vamos analisar hoje a estrutura ideológica e jurídica dos crimes cometidos sob regimes comunistas ao longo do século XX. Isso tomando como base o levantamento de um material de grande impacto que nós recebemos para a pauta. Mas, antes de darmos o primeiro passo, eu sinto que é fundamental fazermos uma pausa para um esclarecimento imprescindível para quem nos acompanha. Sim, com certeza. É absolutamente crucial a gente estabelecer esses parâmetros e o tom da conversa logo de cara. Porque a nossa análise de hoje foca estritamente no conteúdo, nos dados e nos argumentos do material que estamos dissecando. O nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, endossar visões políticas, sejam elas de direita ou de esquerda, sabe? Nem entrar em debates político-partidários do presente. Perfeito. A missão é destrinchar de forma imparcial, totalmente acadêmica. Isso. Nós vamos olhar para o passado através das lentes das definições legais e dos eventos que esse material propõe. Eu sou o anfitrião de vocês hoje e, como sempre, estou muito bem acompanhado da nossa especialista para nos guiar nessa parte técnica. Olá a todos! É uma postura necessária essa nossa e de extremo respeito com a história, especialmente quando lidamos com eventos que deixaram cicatrizes tão profundas na humanidade, né? E que até hoje geram debates muito polarizados. A objetividade será a nossa única bússola para quem acompanha a nossa análise profunda de hoje. Certo. Com isso bem estabelecido, vamos desdobrar o cenário. E para a gente entender a magnitude dessa análise, nós precisamos inevitavelmente começar pelos números, não tem jeito. A documentação abre traçando um mapa global da mortalidade sob esses regimes. E o total relatado se aproxima da faixa, assim, incompreensível de quase 100 milhões de mortos. É um número que paralisa, é uma escala que desafia a nossa própria capacidade cognitiva de compreensão, francamente. Dá um nó na cabeça. Dá. O cérebro humano tem muita dificuldade de processar uma tragédia quando ela atinge a casa das dezenas de milhões. Fica abstrato. Fica muito abstrato. E o material faz questão de detalhar essa geografia justamente para nos dar a dimensão real da coisa. Estamos falando, por exemplo, de 1 milhão de mortos no leste europeu, 150 mil na América Latina, 1 milhão e 700 mil na África, 1 milhão e meio no Afeganistão. E ainda tem aquela menção a uma dezena de milhões de mortos ligados ao movimento internacional, né? Exato, exato. E a partidos fora do poder. Exato. Exato. E há distinções muito duras sobre a natureza dessas tragédias. Por exemplo, em termos de proporção, o caso mais extremo ocorreu no Camboja. Lá, sob o regime liderado por Pol Pot, em um curtíssimo espaço de 3 anos e meio, eles dizimaram aproximadamente 1/4 da população total do país, usando táticas brutais como a fome e a tortura. 1/4 do país. É devastador. E a fonte contrasta isso com a experiência na China, que choca pela pura amplitude das massas atingidas, e com a Rússia, que é descrita no texto como algo que dá calafrios pelo caráter experimental, Lógico. incrivelmente metódico. Então, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: como a gente pode ir além do choque que esses 100 milhões causam? Como começar a entender essa escala monumental através de uma lente jurídica objetiva? Como o direito julga o que é grande demais para ser só um crime comum? Essa é a grande virada de chave que a nossa documentação propõe hoje. Porque uma abordagem puramente quantitativa, focada só em contar as vítimas, não esgota a questão. E muitas vezes acaba nos dessensibilizando, como a gente falou. Vira só estatística, né? Exatamente, vira estatística. Para um aprofundamento real, nós precisamos de um método qualitativo que repouse na definição internacional do que constitui um crime de Estado. E do ponto de vista histórico e jurídico, o marco zero para tratar atrocidades cometidas por um governo ocorreu em 1945,
com o estabelecimento do Tribunal de Nuremberg. Só para contextualizar quem nos escuta e talvez não tenha isso tão fresco, estamos falando daquele tribunal instituído pelos aliados logo após a Segunda Guerra Mundial para julgar as atrocidades do nazismo. Estou certo? Precisamente. O que a análise histórica que nós temos em mãos faz é pegar essa régua jurídica criada em Nuremberg, mais especificamente o artigo 6 dos estatutos daquele tribunal, e aplicá-la retrospectiva e paralelamente às ações estruturais dos governos comunistas da época. Entendi, usar a mesma lente. Isso. E o artigo 6 foi revolucionário. Ele estabeleceu 3 grandes categorias de atrocidades sistêmicas: os crimes contra a paz, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. A tese central do material de hoje é que um exame rigoroso da história revela que ocorreram infrações gravíssimas e inegáveis nessas 3 categorias. Certo. Então vamos começar pela primeira delas, porque o próprio conceito já levanta muitas dúvidas. O tribunal cita crimes contra a paz. O que exatamente caracteriza isso? E como a documentação estrutura essa acusação olhando para a geopolítica daquela época? O artigo 6º de Nuremberg define crimes contra a paz essencialmente como a direção, a preparação, o início ou o prosseguimento de uma guerra de agressão, ou guerras que violam abertamente tratados e acordos internacionais. O material argumenta que há evidências irrefutáveis desse tipo de crime. O exemplo mais contundente que a fonte traz são as negociações de Joseph Stalin na iminência da Segunda Guerra Mundial. Mas, peraí. Historicamente, os pactos feitos pela União Soviética lá em 1939 costumam ser debatidos por alguns historiadores como manobras de sobrevivência, ou um puro pragmatismo geopolítico. Como que essa análise consegue enquadrar acordos diplomáticos como um crime contra a paz literal? Essa é uma excelente questão. O foco do texto recai sobre os tratados secretos firmados entre a União Soviética de Stalin e a Alemanha de Hitler em 23 de agosto e 28 de setembro de 1939. A análise aponta que o Tratado de Agosto não foi só uma postura defensiva, ele teve um efeito dominó catastrófico. E premeditado? Como assim? Ao firmar esse pacto de não agressão, a União Soviética libertou a Alemanha da ameaça de ter que lutar uma guerra em 2 frentes simultâneas. Isso, na prática, deu sinal verde, que provocou diretamente o início da Segunda Guerra Mundial. Nossa, e não foi só uma questão de permitir que a guerra acontecesse. Teve a divisão de territórios logo em seguida? Exatamente. O desdobramento prático desses tratados foi a violenta partilha da Polônia entre as 2 potências e a anexação forçada dos países bálticos, da Bucovina do Norte e da Bessarábia por parte da União Soviética. E o argumento do texto é que isso estabeleceu um padrão de agressão estatal. Se nós conectarmos isso a um panorama histórico mais amplo, vemos que não foi um incidente diplomático isolado. Teve mais coisa? Muito mais. O material cita o ataque imprevisto à Finlândia, meses depois, no final de 1939, e, avançando um pouco mais no tempo, a fonte enquadra na mesma categoria o ataque contra a Coreia do Sul em 1950, que contou com intervenção militar maciça, e os métodos de subversão que culminaram no golpe de Estado no Afeganistão em 1979, gerando uma invasão militar brutal. O argumento jurídico, então, é que todos esses atos preenchem rigorosamente os requisitos do artigo 6º como guerras de agressão. Rigorosamente. É uma reinterpretação muito pesada de eventos que muitas vezes os livros didáticos tratam apenas como tensões da Guerra Fria ou disputas territoriais, sabe? Colocando tudo isso agora sob a luz implacável do direito penal internacional. E isso já nos leva à segunda categoria de Nuremberg, os crimes de guerra. Sim, o artigo 6b. A documentação menciona que essas definições de crimes no campo de batalha se apoiam em leis ainda mais antigas, como a Convenção de Haia, de 1907. E quando a análise aplica essa categoria aos regimes em questão, o massacre de Katyn é o evento que ganha mais destaque. Como exatamente esse massacre se desenrolou e por que ele é classificado dessa forma?
Katyn é descrito no material como a violação mais espetacular e terrível dessa categoria. Para quem nos ouve e talvez não tenha os detalhes na memória, estamos falando da execução sumária e secreta de cerca de 4.500 oficiais poloneses na floresta de Katyn. Executados a sangue frio. Sim. E a documentação faz uma ressalva aterradora. Esses milhares de mortos em Katyn foram apenas uma fração de um projeto muito maior. Aquilo foi parte de uma ordem direta para executar a quase totalidade dos oficiais poloneses que tinham sido aprisionados em 1939. Ou seja, o objetivo não era apenas eliminar combatentes, era arrancar a cabeça da liderança de um país inteiro. Sim. Eles queriam destruir a elite. A elite militar e intelectual da Polônia de uma só vez. Esse é o ponto central. A liquidação sistemática de prisioneiros de guerra desarmados para erradicar a liderança de uma nação capturada é a violação mais flagrante possível das leis e costumes de guerra. Regras que exigem, no mínimo, tratamento humano aos rendidos. E a fonte argumenta que existem violações de amplitude ainda maior que, tragicamente, não recebem a mesma atenção na memória pública. O material lista outras atrocidades em larga escala que se enquadram nesses crimes de guerra, certo? O que mais a história muitas vezes acaba deixando passar despercebido. A lista levantada pela documentação é impressionante. Nós estamos falando da morte induzida por condições desumanas de centenas de milhares de prisioneiros militares alemães dentro do sistema prisional do Gulag entre 1943 e 1945. Além disso, o documento cita os estupros em massa de mulheres alemãs perpetrados por tropas na Alemanha ocupada, o que também constitui crime de guerra absoluto. E há a questão da pilhagem sistemática. Pilhagem de recursos. Sim, o texto descreve como houve um desmonte e um roubo organizado de maquinário. Todo o parque industrial dos países ocupados foi saqueado, o que é explicitamente proibido pelas leis internacionais de conflito. Tem um detalhe na documentação nessa parte que me chamou muita atenção e que carrega uma ironia sombria. O texto fala da perseguição implacável a grupos de resistência poloneses, usando siglas como POW e AK. A grande ironia é que esses grupos lutavam ferreamente contra os nazistas. Como a resistência antinazista acaba sendo dizimada pelo Exército Vermelho. Esse é um dos capítulos mais complexos dessa época. A sigla AK refere-se ao Exército da Pátria Polonês e a POW a outras organizações militares secretas da Polônia. Eram heróis da resistência que arriscavam tudo para combater o nazismo. No entanto, o material destaca que, para a liderança soviética, não importava se eles eram inimigos de Hitler. Importava o que eles representavam internamente. Exato. O que importava é que eles representavam um poder polonês independente e anticomunista. Por isso, as forças soviéticas promoveram o aprisionamento, o fuzilamento e a deportação em massa desses combatentes, além de perseguir movimentos na Ucrânia, nos países bálticos e mais tarde no Afeganistão. Pelas regras de Nuremberg, eliminar forças resistentes de nações ocupadas constitui um crime de guerra continuado. Aqui é onde a coisa fica realmente profunda e exige ainda mais a nossa atenção. Nós cobrimos os crimes contra a paz e os crimes de guerra. Mas a terceira categoria do Tribunal de Nuremberg é a que carrega o peso filosófico, moral e legal mais denso, eu diria. Os crimes contra a humanidade. E eu achei muito fascinante que o material faz questão de nos lembrar que esse termo não nasceu em 1945. Não nasceu. E essa genealogia é fundamental para entendermos a gravidade do conceito. O texto resgata que a expressão crimes contra a humanidade foi cunhada originalmente em maio de 1915, numa declaração conjunta da França, da Inglaterra e da Rússia para denunciar e classificar o terrível massacre dos armênios cometido pelo Império Otomano. Foi ali que o mundo começou a articular a ideia de um crime que ofende a civilização como um todo. E aí, 3 décadas depois, diante das atrocidades dos campos de concentração, Nuremberg precisou reviver isso, né? Exatamente, codificar e expandir essa noção no seu artigo 6C. E foi aí que se definiu que crimes contra a humanidade englobam assassinato, extermínio, escravidão, deportação e atos inumanos contra populações civis.
Mas, para mim, o ponto alto da argumentação do material é quando ele traz o discurso do procurador-geral francês em Nuremberg, o François de Menthon. Ele usa uma expressão muito peculiar. Ele fala em crime contra o espírito. Essa frase soa quase religiosa, mística até. O que exatamente ele queria dizer com isso num tribunal totalmente laico? A introdução desse conceito de crime contra o espírito por Menthon é, sem dúvida, o eixo intelectual dessa análise de hoje. Ele não estava falando de religião, mas da essência racional e moral da humanidade. Menthon queria provar aos juízes que aquelas atrocidades em massa não eram acidentes de percurso. Não era só o caos da guerra. De Estado que nega ativamente todos os valores e direitos fundamentais que a humanidade levou milênios para construir. É a adoção de uma ideologia que visa devolver à sociedade não a uma barbárie primitiva, mas ao que ele chamou de barbárie demoníaca. Demoníaca no sentido de ser absolutamente consciente de si mesma, usando toda a precisão da burocracia, da ciência e da tecnologia para triturar seres humanos. Ou seja, a crueldade deixa de ser uma falha humana e passa a ser uma política pública fria, uma coisa de laboratório mesmo. Perfeito. Menthon argumentava que, no nazismo, o pilar dessa doutrina monstruosa era o racismo, a crença de que o indivíduo não tem nenhum valor intrínseco. A vida humana só tem valor se servir ao Estado. O que a nossa documentação faz é pegar essa mesmíssima lógica estabelecida pelo procurador francês e aplicá-la à natureza metódica dos regimes comunistas analisados. Fazendo o paralelo direto? Isso. A tese é que esses governos operavam sobre uma busca fanática pela hegemonia ideológica e pela luta de classes. E em nome dessa doutrina inquestionável, o Estado burocratizou a eliminação de qualquer pessoa que não se encaixasse no projeto. E isso nos remete àquele horror do Camboja que mencionamos no começo. Quando a doutrina do Estado é absoluta, a vida civil vira um mero recurso descartável. Em 3 anos e meio, sob Pol Pot, não foi uma seca ou uma falha de colheita que matou 1/4 do país. A documentação aponta que a fome foi usada deliberadamente como uma ferramenta militar, uma arma de engenharia social e tortura para subjugar a população. Perfeitamente colocado. O Tribunal de Nuremberg insistiu que a característica definidora do crime contra a humanidade é justamente essa, quando toda a potência, a infraestrutura e a logística do Estado são colocadas a serviço de políticas criminosas contra seus próprios cidadãos. No entanto, Nuremberg tinha uma limitação técnica considerável. Qual limitação? A jurisdição do tribunal em 1945 estava estritamente restrita aos crimes cometidos em conexão com a Segunda Guerra Mundial e focava muito na perseguição racial e religiosa. E isso abre um vácuo legal enorme, não é? Porque a definição original de genocídio focava na tentativa de destruir um grupo nacional, étnico ou religioso. Mas e quando um regime decide que vai exterminar milhões de pessoas, não por causa da cor da pele ou da religião delas, mas por causa da classe social ou das opiniões políticas que elas têm? Como a justiça lida com o apagamento de uma classe inteira. O que é realmente fascinante nessa imersão histórica é acompanhar como o direito precisou correr atrás da história para preencher esse vácuo. O material destaca com muita ênfase a inovação jurídica trazida pelo novo Código Penal francês, adotado em 1992. Eles, quer dizer, os legisladores franceses, perceberam que a definição antiga era insuficiente. Tinha ficado defasada. Sim. Então, eles ampliaram o conceito de genocídio e de crimes contra a humanidade para incluir práticas sistemáticas de execuções e torturas organizadas contra grupos determinados, a partir de, e aqui eu cito, qualquer outro critério arbitrário. Esse termo, critério arbitrário, muda o jogo por completo, né? Totalmente. Porque a análise histórica argumenta que, sob a hegemonia desses regimes estatais, milhões de inocentes foram massacrados sem que tivessem cometido sequer uma infração real. Eles foram mortos simplesmente porque o Estado decidiu que era um crime ser burguês, ser um nobre ou ser um kulak, aqueles camponeses um pouco mais prósperos que tinham um pedaço a mais de terra e por isso viraram inimigos mortais do sistema. Exato. É a criminalização da própria existência da pessoa no mundo.
E a fonte traz evidências documentais, assim, assustadoras de como essa mentalidade governamental funcionava na prática. Há duas citações no texto que ilustram perfeitamente essa aniquilação baseada em um critério político arbitrário. Quais são? A primeira é de Mikhail Tomsky, um líder sindical soviético. Em 1927, ele declarou de forma totalmente aberta e orgulhosa: em nosso país, outros partidos também podem existir. A única diferença é que um partido reina e todos os outros estão na prisão. É a institucionalização da intolerância absoluta como projeto oficial de um país. Ninguém nem tenta disfarçar. Ninguém disfarça, mas a segunda citação consegue ser ainda mais sombria e visceral. O documento resgata uma diretriz oficial de 1918, redigida por Martin Latzis. Ele era um dos primeiros comandantes da Tcheca. A Tcheca era aquela polícia secreta, certo? Isso, a primeira polícia secreta soviética, a precursora da KGB, famosa pela sua brutalidade. Lattes escreve uma instrução aos seus agentes secretos que gela o sangue. Ele ordena o seguinte: nós não fazemos uma guerra específica contra as pessoas. Nós exterminamos a burguesia enquanto classe. Não procurem na investigação documentos e provas do que o acusado fez em atos ou palavras. Espera só para eu entender direito. Ele literalmente colocou em um documento oficial do Estado uma ordem dizendo para a força policial não buscar provas de nenhum crime real. Literalmente. A diretriz continuava instruindo os agentes a perguntarem apenas qual era a origem do indivíduo, sua educação e sua profissão, e que essas respostas deveriam determinar o destino do prisioneiro. Eu fiquei chocado com isso. É muito forte. Essa é a prova material inegável da tese do material. A justiça, a culpa individual e as provas foram abolidas. O foco não era o que o indivíduo havia feito, mas simplesmente quem ele era na pirâmide social. A prioridade máxima era a varredura completa de classes sociais inteiras da face da Terra. E para fechar esse raciocínio, a documentação cruza essa frieza legal como uma reflexão filosófica muito tocante. Sim, o material recorre à filosofia e à literatura para tentar dar sentido a todo esse horror. Tem aquela citação do filósofo André Frossard, que resume a tragédia dizendo que há crime contra a humanidade quando se mata alguém sob o pretexto de que ele nasceu. E também menciona o escritor Vassili Grossman, cuja obra descreve a agonia de vítimas do terror de Estado que morrem simplesmente por permanecerem, como diz o texto, aquilo que eram em seu nascimento, um homem. Eu sou obrigada a concordar que essa é a mais triste síntese de tudo que nós discutimos hoje. No fim das contas, tanto a minoria perseguida pelo racismo brutal do nazismo, quanto o pequeno camponês ou o intelectual perseguido pela doutrina de eliminação de classes, ambos sucumbem à exata mesma engrenagem. Um Estado que se arvora no direito de decidir que as circunstâncias do nascimento ou a condição social de alguém são falhas imperdoáveis. Passíveis de erradicação sistêmica. Exato. A grande vitória da evolução jurídica, como a gente viu na mudança do Código Penal francês para abarcar motivos políticos e filosóficos, é que ela finalmente nos dá as palavras e o peso da lei para nomear e julgar a natureza exata desse apagamento. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? Para a gente amarrar os diversos fios dessa nossa densa análise, o ponto central que a documentação demonstra de forma cabal é que essas tragédias colossais, esses 100 milhões de mortos, não foram desvios infelizes de percurso. Não foram os excessos temporários de líderes um pouco mais agressivos, e muito menos acidentes trágicos e imprevistos de governos bem-intencionados. Definitivamente não. O argumento construído é que essas mortes foram a aplicação fria, metódica e ininterrupta de uma doutrina onde a vontade e a hegemonia do Estado esmagam completamente o direito fundamental de existir de vários grupos políticos, intelectuais e sociais. E que, olhando pelo prisma do Tribunal de Nuremberg e do direito penal moderno, essas ações preenchem cada requisito sombrio para serem classificadas mundialmente como crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Perfeito resumo. E se pensarmos sobre o motivo pelo qual resgatar essas discussões importam tanto para quem nos escuta hoje,
A resposta reside no poder de proteção que a memória e a lei possuem. Entender como as definições legais precisam evoluir para capturar a maldade humana é uma ferramenta vital. Sem dúvida. Especialmente hoje. Sim, numa era contemporânea onde somos constantemente bombardeados por desinformação, revisionismos e narrativas fragmentadas, ter definições jurídicas e históricas claras é o que permite à humanidade nomear o mal, reconhecê-lo e, em última instância, tentar prevenir que sistemas totalitários se ergam novamente. Sem as palavras exatas na lei, a atrocidade sempre encontra uma forma de se camuflar dentro da burocracia de um Estado. É uma constatação incrivelmente pesada, sabe? Mas absolutamente necessária para não perdermos a nossa bússola moral perante os fatos históricos. Sem dúvida alguma. E para encerrarmos a nossa imersão de hoje, toda essa reflexão levanta uma questão essencial para a nossa audiência continuar pensando após o fim do programa. Se o direito internacional e as sociedades precisaram lutar e evoluir por tantas e tantas décadas para finalmente reconhecer, no papel, que exterminar alguém por sua classe social, profissão ou posição política é um crime tão hediondo e inaceitável quanto as perseguições raciais ou religiosas? Onde isso nos deixa hoje? Exato. Que outras formas de opressão sistemática e apagamento de grupos vulneráveis podem estar acontecendo no mundo contemporâneo, perfeitamente camufladas por novas ideologias de Estado e que as nossas leis de hoje ainda não têm as palavras corretas para descrever e punir. Uma provocação profunda, perturbadora e extremamente necessária que nós deixamos com a nossa audiência hoje. Agradecemos imensamente a companhia de todos nesta nossa análise profunda. O passado não muda, mas a nossa capacidade de aprender com ele deve estar sempre em movimento. Continuem lendo, continuem refletindo e, acima de tudo, continuem questionando as estruturas de poder, os números que muitas vezes nos escondem as faces e as narrativas que tentam justificar o injustificável. Até o nosso próximo mergulho nas fontes da carne.